Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu trago para vocês a receitinha desse porta-garrafas que você pode adaptar também para garrafa de bebida, de vinho. Aqui eu fiz para garrafa de água para caminhada, que é super prático e é um excelente produto de entrada para sua marca. Bora lá? Então, para fazer, eu vou utilizar aqui o Antúrio 4mm da Vanessa Maio. Por que o Antúrio? Porque ele é um fio resistente, ele é um fio que não vai com o tempo se desfazer, ele é um fio que pode molhar, ele é um fio que pode ser lavado facilmente. Então, ele é uma excelente escolha para esse tipo de peça, tá? Então, eu vou usar o Antúrio 4, agulha 5mm. Esse daqui é o azul França. Aqui no vídeo eu vou trabalhar com vocês com o rosa balé e com o verde sálvia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você faz um anel mágico ou, como eu faço, uma correntinha mais larga, sobe uma corrente e aqui dentro você vai fazer 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, você puxa para fechar aqui o buraquinho. Então nós temos 6 pontos baixos. O sétimo vai ser formado pelo esse fechamento invisível, tá? Então, eu coloco a minha agulha no primeiro ponto baixo feito do avesso para o direito, puxo a laçadinha lá para trás e deixo ela em espera. Como a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado na base, eu coloco a minha agulha no meio da correntinha que a gente fez para subir, aqui ó, pego o fio do novelo, trago para frente, volto a pegar a laçadinha e fecho o ponto. No mesmo ponto, no mesmo lugar, quer dizer, eu vou fazer mais um ponto. Nós vamos fazer aumentos em todos os pontos nessa segunda carreira. Então, de 7, nós vamos passar a 14 pontos baixos. Fiz o fechamento invisível da mesma maneira. Trago aqui e vou fazer, fiz uma corrente que vale como primeiro ponto. No segundo ponto eu faço aumento. Aqui a gente vai intercalar um sozinho e um aumento, tá? A gente vai sempre fazer aumentos proporcionais. São sempre 7 aumentos por carreira. Então, nessa terceira, a gente fez um sozinho e um aumento. Na quarta carreira, serão 2 sozinhos e um aumento. Você vai aumentando o número de sozinhos, tá? E aí, você vai fazer quantas carreiras forem necessárias para que você tenha o fundo da garrafa plástica que você vai usar, ou a sua garrafa de... Essa daqui, por exemplo, a minha garrafa térmica, então eu vou fazer até cobrir todo o fundo aqui, tá? Aqui na quarta carreira, como a terceira a gente começou com o ponto sozinho, para que fique redondinho, bem perfeito, a gente vai mudar o lugar de aumento. Então, ao invés de fazer no segundo ponto, a gente já faz nesse primeiro, ó. Então, faço um aumento, 2 sozinhos. Quando você vai mudando o local onde você faz o aumento, você evita que o seu círculo fique com pontinhas assim, né? Que mostram o aumento. Então, ele vai ficar mais redondinho. E aí, você vai fazer 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento, até o final da carreira. Terminada a quarta carreira, eu já tenho aqui o diâmetro que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio e vou arrematar. Então, puxo aqui, coloco a minha agulha no primeiro ponto baixo feito, ignora a correntinha, põe no primeiro ponto baixo feito, joga o fiozinho para trás, ajusta aqui o tamanho, põe no centro do último ponto baixo feito, no meio das duas correntinhas, das duas laçadinhas de cima, né? E ajeito, ó, ele fica invisível aqui. E aqui você já pode passar por uns pontinhos e arrematar, queimando o seu fio, tá? Agora, nós vamos pegar a segunda alça e a terceira de cada ponto, só para dar esse charmezinho aqui, ó. Essa laçadinha, tá? E para ficar mais certinha a quebra aqui entre a base e a subida.
Então, eu coloco a minha agulha aqui na segunda, pegando a segunda e a terceira laçadinhas, pego o meu fio, faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo, porque agora nós vamos trabalhar em carreiras espiral, tá? A gente não vai mais fechar as carreiras. Então, a correntinha deixa de equivaler ao primeiro ponto. Faço uma corrente, pulo um ponto, pego o ponto seguinte, faço um ponto baixo. Uma corrente, pego, pulo um ponto, no seguinte, ponto baixo. E aí, você vai repetir isso até chegar aqui. Se você quiser, você pode marcar esse pontinho com um pedaço de fio, tá? Só para você lembrar que ele é o seu primeiro ponto da carreira, já que você não vai mais fechar, né? Você pode deixar aqui um fiozinho para marcar que esse é o seu primeiro ponto. E agora é só seguir. Faz uma corrente, pula um ponto baixo, pula um ponto, até dar toda a volta. Ó, dei toda a volta, uma corrente, eu vou pular um ponto, vou chegar no meu primeiro pontinho que eu fiz aqui. Aí, o que eu vou fazer? Não vou mais fazer ponto baixo, vou fazer ponto alto, tá? Ponto alto, uma corrente, então, corrente sobre corrente, ponto sobre ponto. Um ponto alto no próximo ponto baixo. Uma corrente, um ponto sobre ponto. A gente poderia fechar carreiras? Claro que sim, tá? É só para evitar ficar uma marquinha de final de carreira que eu tô fazendo isso. Mas se para você for difícil, você pode fazer fechando a carreira. Ó, vou virar aqui o lado direito para já ir dando formato. Então, pula a corrente e trabalha os pontos. Quando chegar lá no seu primeiro ponto, você vai continuar trabalhando, tá? Como se nada houvesse, continua em espiral. Ó, completei aqui a segunda carreira da subida, tá vendo que aqui trabalhei o último ponto, agora eu vou continuar, ó, ponto sobre ponto, então não vai ter fechamento. A gente vai só trabalhar em espiral. E aí, você vai subir quantas carreiras você achar necessárias para sua garrafa, tá? Aqui eu subi a de ponto baixo, né? A primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu subi aqui as 9 carreiras. Aqui eu fui subindo o marcador para saber aonde tá o meu último ponto. Então, no último ponto, eu faço meio ponto alto. Só para o degrauzinho nosso aqui do fechamento não ficar tão alto. Uma corrente, no último, um ponto baixo. E aí, você faz uma voltinha toda de pontos baixos. Você vai fazer um ponto baixo em cada ponto e um ponto baixo em cada corrente. Terminou a carreira? Se você for colocar outro tipo de alça, como por exemplo essa daqui tem lá na Van também, que fica super charmosa, ele é fácil de colocar porque ela tem aqui um mosquetãozinho, você coloca aqui no crochê e principalmente se você for fazer para vinho, ela fica super bacana, super elegante. Se você for colocar essa alça, você vai cortar o fio e arrematar, igual a gente arrematou o círculo aqui embaixo, fazer o arremate invisível. Caso você vá fazer a alça artesanal, você não precisa arrematar, tá? Você faz só um ponto baixo no primeiro ponto, vira, faz um ponto baixo no ponto que você acabou de fazer. Vira, importante, sempre você vai virar o seu trabalho, tá? Da direita para a esquerda e o seu fio sempre vai ficar lá atrás, ó. Aí, você vai pegar essas duas laçadinhas. O primeiro é chato, depois vai. Tem que pegar as duas. Opa, agora eu peguei 3. Pronto, 2. Puxa o fio, puxa o fio, fica com 2 laçadas, fecha o ponto, girou. Coloca nas 2 laçadinhas, puxa o fio, fecha. Gira, 2 laçadinhas, puxa o fio e fecha.
e assim até o tamanho desejado, tá? Ó, ele vai ficando assim, é essa alça que eu fiz aqui. Tá? Ela fica super bonita, é uma alça artesanal bem bonita, bem linda e super prática de fazer. Eu fiz 1,20 m aqui, fiz um pouco menos porque o crochê vai lacear, eu fiz cerca de 1 metro e com o peso ele vai lacear. Por que 1,20 m? Que é, o 1,20 m é o comprimento padrão quando a alça é tiracolo. E geralmente a gente usa a garrafinha tiracolo, né? A transversal do corpo. Esse daqui eu vou colocar a alcinha. Então, eu vou cortar aqui o meu fio. Agora, eu dobro ao meio para poder fixar essa alça. E olha que linda que ficou a nossa garrafa. E você pode, como eu falei, para você fazer para vinho, você pode fazer uma carreira a mais, né? Para fazer, para dar de presente uma cerveja artesanal bacana, fica super bonito, super charmoso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam aí, depois me marquem para eu ver, tá bom? Um beijo e até a próxima.